o ser humano, ele já é um ser submisso ao tanto de coisa na vida. Nós somos submissos ao nosso estômago. Basta você dar uma saidinha na rua hoje, nesse final de semana, você vai ver o que é que vende. É tudo que entra pela boca, né? Nós somos os seres submissos aos nossos caprichos, nós somos seres submissos aos nossos hormônios, nós somos seres submissos à nossa cronologia, nós somos seres submissos a tudo. Agora, parte dessa submissão é porque nós somos criatura. Por outro lado, algumas dessas submissões a gente prefere mantê-las por questões culturais. E antes de falar dessas submissões que a gente prefere mantê-las por questões culturais, é que eu quero que vocês observem bem alguns textos aqui. O primeiro está em Êxodo 20, versículo 11. Quando Deus está falando do sábado, Ele manda a gente se lembrar do sétimo dia, né? Vamos ler Êxodo 20, 10 e 11. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê que a gente tem que guardar o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Palavras de Deus, palavras eternas de Deus, né? Aí uma outra palavra de Deus, isso, Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que o Paulo está aqui mostrando que é importante a gente ser submisso ao temor de Cristo, né? E aí dentro dessa submissão do temor de Cristo, aí ele continua no 22. As mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Palavras do Senhor. Se a gente volta um pouquinho lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, o Paulo chega de maneira categórica dizendo: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Palavra de Deus. Vamos ler aqui, né, gente? Que a gente fica sendo acusado de não conhecer as Escrituras. Então, Efésios, no capítulo 6, versículo 5, tem uma outra palavra do Senhor que diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Até aqui está ótimo. Então, antes da gente meditar um pouquinho nessas referências, é importante a gente lembrar, que eu vinha falando aqui, que nós somos seres submissos, né? Nós somos facilmente submissos a um monte de coisa na vida. E Jesus veio para nos libertar de todo o cativeiro. O que é o cativeiro? É aquela servidão acerca da qual você não tem escolha. Pegaram você e te fizeram escravo. Aliás, as pessoas que eu conheço que até se escondem em signos para dizerem quem são, né? Ah, eu sou leão, eu sou foda, eu mando em tudo, eu sou cheio de vontades. Essas pessoas, eu estou falando das que eu conheço, são as pessoas que mais são controladas por forças altamente invisíveis e elas se acham livres.
Mas foi desse cativeiro que Jesus veio nos libertar, dizer assim, isso que você acha liberdade, eu vou te dizer, tem muito cavalo, de fato você é cavalo do diabo, não está sabendo, e se sente livre, se sente dono, se sente controlador de tudo, acha que tudo está sobre a sua argumentatividade, acha que tudo está sobre a sua capacidade de negociar, mas na verdade você é um cavalo de muitas entidades. Só que essas pessoas, enquanto não são iluminadas pela graça de Deus, elas se sentem livres nesse cativeiro. Por outro lado, a recíproca, o oposto também é verdadeiro, porque estava dizendo a nossa dificuldade de fazer essa reunião, porque deveria ser a reunião dos libertos, né? Deveria ser a reunião de quem tem uma comunhão com o Senhor e se sente livre, mas parece que a gente aqui é um bando de escravos, porque tem uma resistência, tem uma raiva de estar aqui e de ter que ouvir essas coisas, e quando a gente não assume a raiva de ter que ouvir essas coisas, a gente esconde isso tudo com guerra, vamos para o mundo lutar, porque nós somos igreja do Senhor e temos que mostrar a nossa marca, tudo escravo de ideologia humana. Né? Aí, Paulo vai dizer em Gálatas que Jesus veio para nos libertar da maldição da lei, da qual todos nós éramos escravos. Somos libertos espiritualmente falando, mas ainda muito presos psicologicamente falando. Deus nos libertou da maldição da lei, que a lei foi uma coisa que Deus colocou para, pelo menos, criar nas pessoas a consciência do quanto elas eram escravas. Aí as pessoas criaram a consciência, mas falaram assim, quer dizer que eu saber que eu sou escravo, eu me esconder na lei? Então eu vou me esconder na lei. Vou começar a usá-la como uma maneira de dizer, olha só, você não segue isso, eu sigo. Né? Então, por mais que a gente se veja liberto, a gente dá um jeitinho de voltar à escravidão. E a gente faz isso também depois de liberto. Porque você tem aqui, por exemplo, o núcleo dos versículos que eu li aqui é exatamente aquele. As mulheres sejam submissas ao marido como ao Senhor. E eu fui expulso de uma igreja exatamente com a leitura desse texto. Há 6 anos e meio atrás, porque eu apresentei um teatro onde a gente estava dizendo que o homem nunca conseguiu ser feliz com a mulher porque ele tinha uma amante chamada autoridade. Então, para defender a sua autoridade, o homem não conseguiu ser feliz com a mulher. E aí você já estava apresentando teatro, vendo todo mundo, vendo os lobos ficar igual a prega quando não quer que você mexa nela. Aí já estava aquele burburinho, né? Quando o teatro acabou, o digníssimo pastor pegou a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13, diz, quero que todo homem saiba que Deus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, aliás, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Pá! Porque a palavra de Deus foi confrontada aqui nesta noite. Eu falei, isso, eu não passo de sexta-feira. Exatamente porque os libertos fazem isso. Os libertos, eles vão ficar presos até naquilo que Deus falou. Eles não têm compromisso nenhum com Deus, mas eles têm compromisso com aquilo que eles entendem que Deus falou. Né? Sendo que aquele que veio nos libertar da maldição da lei, Jesus de Nazaré, ele tinha um estilo totalmente rebelde em relação a essas coisas. Porque esses mandamentos são palavras de Deus e eles foram falados numa situação específica, mas isso não quer dizer que eles tenham um valor eterno. Aliás, uma coisa que a gente precisa guardar aqui hoje é isso, que o fato de um mandamento ter um fundamento divino não significa que ele seja eterno, que ele seja imutável. E para te provar isso, eu comecei lendo o do sábado, porque nesse sentido os adventistas estão todos corretos. Foi Deus que chegou para Moisés e falou, lembrem-se do dia do sábado para o santificar. E Deus, falando isso, deu o motivo de ele estar dando aquele mandamento. Porque em 6 dias fez Deus os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou. Por isso, não arreda o pé não. O sábado tem um fundamento que você tem que guardar, porque Deus fez todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º. Quero todo mundo descansando no 7º. Isso foi Deus. Deus falou. Né? O problema é que Deus falou isso
E aí aquele homem que eles crucificaram, porque ele era um pervertedor das Escrituras, chega aqui em João capítulo 5, versículo 16, e ele tinha curado um paralítico. Olha para você ver como que a gente é escravo de palavras, especialmente daquelas palavras que a gente quer que sejam de Deus, ou daquelas palavras que de fato foram de Deus, mas elas foram palavras de Deus faladas numa situação específica. Mas como foi Deus que falou, você já quer idolatrizar? Deus falou, vou fazer um quadrinho com luz azul ao redor e ficar adorando aquilo que Deus falou. Deus falou, porque Deus é amor. E naquela hora ele precisava falar aquilo daquele jeito. Como um pai que instrui seu filho, Deus falou. Né? O meu menino, quando ele tinha 2 anos de idade, falava com ele, não vai para a rua sozinho. Agora, isso não quer dizer que eu queria que fosse assim a vida inteira, mas naquela hora era para ser daquele jeito. Deus fala assim com a gente de muitas maneiras, e a gente quer idolatrizar o que Deus falou para ter a desculpa de não crescer. Porque aquele malandro de Nazaré, ele fez um milagre. Ele curou um paralítico. Havia 39 anos que ele jazia na cama, e ele curou aquele paralítico. Mas os guardiões da palavra de Deus, os guardiões da palavra de Deus, ao invés de verem que um milagre verdadeiro aconteceu, eles ficaram com muita raiva porque Deus perverteu as Escrituras. Porque nas Escrituras está escrito, no sábado você não vai fazer nenhum trabalho. E por quê? Ainda tem um justificativo divino, porque eu fiz todas as coisas e descansei no 7º dia. E aí a gente pode entrar em muitas discussões teológicas, mas por que Deus falou isso, né? Não, vamos discutir não, Deus justificou. Ele fez as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Aí eles vão falar isso para Jesus. Ao invés de eles agradecerem a maravilha de Deus tirar um cara de 39 anos da cama, 39 anos paralisado, que ele passou a andar, eles passaram a perseguir o paralítico, né? E ainda o ameaçaram de morte. E aí, versículo 15 fala assim: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que não havia curado. Dedou Jesus. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus disse aos judeus: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus mais ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, aquele sábado que Deus disse que não podia ser violado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ele está dizendo que ele é Deus. Olha só, a gente não precisa nem discutir a questão do sábado, porque aqui ela está muito clara. Por que nós não guardamos o sábado? Porque Deus chegou e falou assim: vocês estão preocupados com o sábado? Que meu pai descansou? Pois eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabiam até agora. Meu pai trabalha até agora e eu também. Eu vou contar outra coisa para vocês também. O guarda de Israel nem dormita, ele nem pesca. Quanto mais descansar, como vocês ficam pensando, Deus não precisa descansar, Deus é Deus. Ué, mas por que teve o mandamento do sábado? Porque teve todo um contexto cultural. A gente sempre tem que lembrar que os judeus, os hebreus em caso, eles foram escravos no Egito durante quase uma história do Brasil, né? Porque o Brasil tem 516 anos. Os israelitas foram escravizados no Egito durante 430 anos. Eles não sabiam o que era descansar. E foi para aquele bando de escravos analfabetos que não sabiam ler nem escrever que Deus teve que usar uma figura de linguagem para dizer: eu estou estabelecendo o dia do sábado, crianças, escravas, cósmicas, que já passou muito tempo trabalhando como louco e de repente se encontrou em outro lugar onde o trabalho era descanso, sabe como é que a gente tem uma obsessão de querer trabalhar. Então o escravo estava acostumado com a escravidão. Aí Deus falou para esses escravos: vocês vão ter que aprender a descansar. É por isso que eu estabeleci o mandamento do sábado. Estatuto perpétuo, ainda Jesus falou. Deus falou com o povo do deserto.
Por isso que os judeus tiveram enorme dificuldade em aceitar Jesus como Deus em pessoa. Porque Deus falou que era o estatuto perpétuo a questão do sábado. Deus falou também o porquê de ter estabelecido o sábado. Aí chega esse cara tirando onda, meu pai trabalha até agora e eu também, morte nele. Mas, gente, ele curou o paralítico. Não, ele violou a lei. Mas, gente, ele curou um cego de nascer, mas foi no sábado, cala a boca. Mas, gente, ele tirou a mulher lá da presidência, mas ele não queria ver na rua, mas ele burlou a lei. Foi por isso que eu virei fã do Ricardo Lewandowski. Ele não presta, mas ele fez isso aí que Jesus fez. Digamos assim, as falas da lei quando está em jogo o amor ao próximo. Né? Meu pai trabalha até agora e eu também, quando o assunto é amor, não tem descanso. Por um simples fator, que é isso que os judeus não entendiam e muitos de nós não entendemos. Quem ama não se cansa. Basta você pensar numa paixãozinha sua. Como é que você chora por ela, como você se acaba por ela, como você se mata por ela. Basta você pensar num vício seu, como você vai morrer cedo de tanto comer porcaria. Porque se quem está apaixonado não se cansa, quem ama se cansa muito menos. Então, quando se diz, meu pai trabalha até agora e eu também, é porque Deus ama eternamente e ele também. O mandamento foi só para um povo aprender a descansar, até que eles, relacionando-se com Deus, descobrissem que o amor é tudo mesmo, que 40 anos no deserto não é nada perto de quem ama, e que curar no sábado não é nada perto de quem ama, e que guardar o sábado quando foi necessário também não foi nada perto de quem amava, porque o amor é tudo. No amor acabam-se todas as servidões. No amor existe relacionalidade nossa com Deus. E no amor, a expressão dessa relacionalidade por excelência é quando a gente se reúne. Eu tenho minha vida particular, mas quem foi liberto por Jesus, quem ama a Deus de fato, precisa compreender que eu vou ter sede de me reunir com pessoas que amam a Deus. Quando você entende isso, textos como este do sábado, o outro texto lá que a gente leu da servidão, olha só, a servidão está na Bíblia e está no Novo Testamento. Né? Lá o Paulo não se preocupou em abolir a servidão, não. Ele chega dizendo, não servos, obedeçam aos seus senhores como a Deus. Olha o conceito do apóstolo Paulo. Mas ele estava fazendo aquilo de maneira circunstancial. Mesmo que ele pessoalmente concordasse com a servidão. Ele era vítima da sua cultura. Ele não era o Espírito Santo. Né? Aqui, por exemplo, chegando no versículo onde eu estou querendo chegar, que é Efésios 5:2. A gente entende isso em relação ao sábado. A gente entende isso em relação aos servos. A gente entende isso em relação a outros mandamentos. Se você começar a ler lá, Deus falou no Êxodo, né? Tem mandamentos específicos, inclusive, sobre como você tratar o seu escravo. Inclusive, você fazer marca no seu escravo. Mandamentos de Deus. Aí alguém vai dizer, mas isso eram leis cerimoniais, não sei o quê. Mas eram palavras de Deus, não eram de Moisés. Mas qual que é o princípio? O fato de um mandamento ter uma justificativa divina não significa que ele tem de ser eterno. Aí o Paulo, graças a Deus, que a gente já pode começar aí, são palavras de Paulo. O Paulo ali tinha uma utilidade profética para aquela cultura, para aquele povo, para quem ele estava escrevendo, mas eu não posso dizer que Deus pensa como o Paulo estava dizendo. Era Deus na pena do apóstolo Paulo para aquela sociedade. Mas eu não posso dizer que Deus pensa, porque graças a Deus, e alguém me lembra, por favor, porque eu não conheço nenhum versículo bíblico onde Deus está mandando mulher se submeter a marido. Né? Por exemplo, tem versículo bíblico onde Deus manda guardar o sábado, por isso que os adventistas batem na gente. Foi Deus que mandou guardar o sábado. Dos adventistas aos judeus, eles têm razão letrística para defender o mandamento. Mesmo Deus vindo aqui dizer, meu pai trabalha até agora e eu também. Não, Deus não muda de palavra, mata esse homem. Deus não tem duas palavras. Diz o nosso senso legalista, né? Então, tem mandamento de Deus para o sábado, tem mandamento de Deus até para escravo, né? Mas graças a Deus, não tem mandamento de Deus
mandando a mulher ser submissa ao marido. Mas mesmo assim, a gente aprendeu a adorar a Moisés e a Paulo. Então, as palavras desses homens têm de ter um valor divino, e tem. A carta aos Efésios é uma carta maravilhosa, porque ele está mostrando como que, em função da salvação, do seu conhecimento em Cristo, vale todas as coisas. Porque, olha só, eu estava dizendo, quando a gente anda com Jesus, a gente consegue se reunir uns com os outros, e antes disso, a gente consegue resolver muitas questões nossas. Por que nós somos seres tão problemáticos no nível pessoal? Porque, de fato, nós não levamos a sério a nossa comunhão com Jesus. Em Efésios ele tem aquele versículo maravilhoso. Olha, quando fala que ele subiu, está querendo também dizer que ele desceu, e desceu às profundezas da terra e tirou de lá o cativo. Né? E Pedro completa, ele foi lá nos espíritos em prisão e tirou as pessoas que estavam acorrentadas com correntes eternas dos tempos do dilúvio. Então ele está dizendo, gente, o que Jesus fez foi uma obra cósmica. A aparência não demonstra, mas quem está andando com ele se sabe livre. Quem é livre não precisa ficar preocupado com essas regrinhas hierárquicas, que Jesus é submisso a Deus, o homem é submisso a Jesus, a mulher é submissa ao homem, a criança é submissa. Não tem essas regras, por um simples fator dito por Jesus. A ninguém chameis Senhor, porque um só é o vosso Senhor. A ninguém chameis guias, porque um só é o vosso guia. A ninguém chameis mestre, porque isso aqui que está sendo falado para vocês é só uma das bilhões de demonstrações do grande mestre eterno que está ensinando o tempo inteiro. E, sobretudo, ensina a vocês no dia a dia de vocês. Olha só, nós que temos essa mentalidade toda de que nós só temos um Senhor, por que a gente consegue levar a sério isso que a gente leu aqui? E quer que isso seja a palavra de Deus. Você entende que sábado não é mais, que a questão do servo não é mais. Mas a mulher ser submissa ao marido tem que ser a palavra de Deus. Por que isso? E quando você vai ficar preso na letra, as instruções são precisas e a justificativa é divina. Olha que bonitinho! Olha só como é que Jesus se relaciona com a igreja. A igreja é submissa a Jesus, então a mulher tem que ser submissa ao marido. Essas palavras foram bonitas, profundas e interessantes naquela sociedade onde a mulher não tinha direitos, e a salvação dela, e aqui eu não estou zombando do apóstolo Paulo, estou dizendo que ele foi maravilhosamente eficaz naquele contexto que ele estava falando. Porque ele estava pensando que todo homem transformado por Cristo Jesus era um homem bom e iria fazer bondade por aquelas mulheres subjugadas pela sociedade. Era isso que ele tinha em mente. Ele não sabia que os homens de Deus iriam usar aquilo tudo para ficar se impondo. Né? Senão ele teria voltado do túmulo e mandado, apague isso aí. Né? Essa é a primeira coisa. Segundo, que a gente tem que ser verdadeiro, e do mesmo jeito que Jesus disse, meu pai trabalha até agora, eu também, a gente tem que ser honesto e dizer que uma coisa é o relacionamento de Cristo com a igreja e outra coisa é o relacionamento de um homem com uma mulher. Eu nunca vou amar uma mulher como Cristo ama a igreja. E a bem da verdade, eu estou dizendo, aquela alegoria foi necessária naquele momento para dar uma fundamentação para aquelas pessoas aprenderem o valor de respeito que aquela sociedade precisava, valores temporais, como os escravos tiveram que aprender. Eu também preciso entender que, de fato, um homem não consegue amar uma mulher como Cristo ama a igreja, e uma mulher não é uma igreja. Uma mulher não é uma entidade, não é um conjunto de pessoas, ela é um ser humano, ela tem individualidade. Então, o máximo que eu posso fazer é entender que aquilo foi uma alegoria que serviu para aquele momento. Mas que é até pilantragem espiritual minha querer pegar aquilo para mim. E vou dar para vocês outros exemplos que a gente faz isso com muita facilidade quando o tema é outro. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas pregando, eu nem gosto muito dessas pregações por causa disso. Pregações sobre a águia e a galinha. Já viram? Porque a galinha é aquele ser que cisca, que só olha para o chão, e a águia está nas alturas. Aí o pessoal até tem visão de águia. São comparações interessantes, até o Leonardo Boff tem um livro legal sobre isso,
O livro só é legal se ele ficar só até aí. Eu querendo pegar qualidades da galinha e qualidades da águia e aprender com elas. Mas a gente não faz isso. A gente aprendeu com La Fontaine, que fez muitas fábulas utilizando animais, a gente aprendeu a moralizar os animais. E daí é que surge na história a antipatia com o gato preto. E o que é um gato preto? É só um gato com preto pelo, com pelo preto. Né? A gente aprendeu a moralizar o bode, Satanás, né? Todo mundo tem medo. A gente aprendeu a moralizar a barata, ai dela se ela passar aqui agora. A gente aprendeu a moralizar a parte do nosso corpo, né? Eu trabalho isso muito com os alunos, nosso corpo é corpo. Mas determinadas áreas são extremamente moralizadas. Então, a fábula tem o seu valor quando você entende a mensagem alegórica dela. Meu filho, você tem que aprender com a águia. Mas por que também a gente não tem que aprender com a galinha? Porque a moral ensina que galinha é um animal inferior à águia. E, na verdade, se você for olhar, a águia é um animal muito mais maldoso do que uma galinha. A galinha, como que aparece ali? A águia é a ave de rapina. Isso ninguém conta. Né? Mas como a águia está no alto e a galinha está embaixo, o alto é visto como coisa boa e o baixo é visto como um inferno. Né? Então, isso que eu estou dizendo. A gente faz isso, a gente consegue fazer essas leituras. Né? Outro dia, a pior que eu vi foi dizer que hamster não tem alma. Então, todo crente que tem hamster em casa é um lugar onde Satanás habita. Porque como o hamster não tem alma, ele é facilmente... Isso aqui, gente perto nossa. Gente intelectualizada, gerente de banco. Né? Que entendia das doutrinas espíritas e aí descobriu que hamster não tem alma. Então, quem cria hamster em casa, criava um depositário de... Mas isso é a crente atual bancária dizendo, porque houve coisas piores nesse período que o Paulo falou da mulher ser submissa ao marido. Por exemplo, os judeus dos dias de Paulo acreditavam que a mulher não tinha alma. Por isso que ela não ser passiva de qualquer ensinamento, porque quem não tem alma vai ter que ser educado por você. Não só isso, nós herdamos uma cristandade que disse na Idade Média, na Idade Moderna, no Brasil, que foi o último país do mundo a abolir a escravidão, que preto tinha que ser escravo, porque preto não tinha alma. Como é que você fazia preto virar gente? Surra nele. Aí a escravidão acabou, medidas foram tomadas contra isso, mas as piadas, as sacanagens, a mentalidade continua. Tanto é que eu até coloquei um vídeo hoje lá no meu Facebook, mostrando pessoas brancas realizando atividades, era um teste de emprego, só que as pessoas não sabiam desse teste. Né? Aí coloca lá uma pessoa branca mexendo com plantas. Ah, está cuidando do jardim da casa dele. Aí coloca lá uma pessoa mexendo com um spray, está grafitando, ainda até enfatiza, grafite, ainda explica, grafite é arte. Aí eles pegam as mesmas imagens, foram umas 5 ou 6 imagens, e colocam pessoas negras nessas imagens e mostram para a mesma turma, ou não sei se foi outra turma, que estava concorrendo ao emprego. Aí a negra que estava com o mesmo grafite da outra, está pichando, é pichadora. Aí o preto cuidando do jardim da casa dele. Ah, isso é um jardineiro. Né? Ou seja, mudou a cor da pele, tudo virou desgraça. Tá vendo? Então, as pessoas não fazem isso no dia a dia, mas isso mostra que preto no Brasil continua perdendo emprego porque é preto. Ah, mas ele me chama de leite azedo. Nunca vi ninguém perder emprego por ser chamado de leite azedo, mas o que eu já vi gente perder emprego por ser macaco. Então não tem nada de racismo às avessas. Né? Olha só, a gente é moralista em relação ao racismo, a gente é moralista em relação às fábulas, né? Às vezes até Deus fala com a gente usando esse linguajar, mas ele não está com nenhum moralismo em relação ao animal, por exemplo. Fulano de tal é como animais de galeria, ratos, né? Ratazanos. Mas eu estava falando do tipo de pessoa que nasceu com uma coisa e preferiu viver outra. Mas não tem nada a ver com o rato. O rato é rato, coitado. Ele só existe porque as galerias são sujas demais e ele está ali para comer, né? Ele nem sabe quem ele é e não está existindo contra ninguém, ele só é rato. Mas a gente moraliza isso. Moraliza e ao mesmo tempo faz a leitura crítica contra isso. Agora,
quando o assunto é a questão da mulher ser submissa ao marido, a gente não quer moralizar. E eu falo aqui como que paga um preço por não acreditar nisso. Eu rejeito terminantemente isso, como eu rejeito essa história de achar que galinha é maior que águia, que rato é menos animal do que hamster. Né? Eles estão colocados em condições diferentes, por nós humanos inclusive. Mas eles são só eles. Bode preto é um animal maravilhoso, só é macumba na sua cabeça, é macumbada, de satanista que pega uma coisa maravilhosa que é vocês para fazer palhaçada. Né? E da mesma maneira, quando Paulo estava dizendo a homens bons que Cristo cuidava da igreja, ele está dizendo, então cuide da sua mulher como Cristo cuida da igreja. E você, mulher, fica preocupada não. Seu marido é transformado, então você se submeter a ele nessa sociedade machista, é você se submeter a Deus. Ou seja, aguenta por Deus. Eu sei que o próprio Paulo não pensava assim como ele escreveu. E eu queria muito que vocês tivessem um pouquinho de paciência comigo, porque eu quero ler um texto aqui para te provar que o Paulo não pensava assim, que a mulher fosse essa coisa subjugada, que Deus pensava assim, que Deus não pensa assim. Né? Lá em 1 Coríntios capítulo 7, eu vou ler para vocês não pensarem que eu estou forçando a parada. Então a gente vai ler. Quando Paulo está falando sobre o casamento, aí ele chega aqui, ó. Vou ler um trechão, enfatizando uma coisa aqui para vocês. Ó. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. É daqui que ele tira essa história que divórcio é pecado, que casamento é uma coisa só, etc. Mas isso é um outro assunto que a gente pode falar depois. Mas na verdade, por que ele está dizendo que o Senhor está dizendo que é para a mulher não separar do marido? Porque ele vai explicar. Tinha um conflito específico ali. Os maridos, eles estavam se convertendo. Na verdade, eram mais as mulheres, elas estavam se convertendo e falaram assim, olha, eu sou crente, meu marido é grego. Faz esse monte de coisa que grego fazem, tá? Em Corinto. Ô apóstolo, eu posso separar do meu marido? Aí Deus está falando assim, fala com elas que não, porque o problema aí não é relacional, era um problema religioso. Mulher nenhuma deveria separar do marido por achar que ele era impuro, porque ele não era crente e ela era mais puro por ser crente. Não, fica tranquilo, que enquanto o seu marido não é crente, ele é santificado em você. O que importa é que Deus habita com você, o negócio de Deus é com você, e nisso o seu marido vai ser santificado. Não se separe dele por isso. Então, o não se separe está pensando nessa circunstância. Não está falando de todos os casamentos, de todos os divórcios. Né? Ah, como é que você sabe? Está aqui, ó. Que ele ainda deixou um condicional, não se separe. Se, porém, vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. Por quê? Porque o problema era religioso. Em casa de novo não, porque esse cara vai se converter, ele vai querer voltar para você. Né? Você não está separando dele porque você não gosta dele, está se separando dele porque você está achando que ele é impuro, e alguns realmente são bem rabugentos. Você não tem que ficar com isso não. Mas no caso de novo não, porque esse time vai se resolver. Aqui, ó. E que o marido não se aparte de sua mulher. Versículo 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. E ele foi sábio aqui, porque essa circunstância precisava ser tratada assim. Se algum irmão tem mulher incrédula, está vendo que o problema é religioso? Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Porque tinha crente que falou assim, vai embora, que você é de Satanás. Né? E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são puros. São santos. Né? Está vendo que o problema é religioso? Não tinha nada a ver com o marido ser gay, alcoólatra, essas coisas. Está falando de diferenças religiosas. Aí a crentada pega isso aqui que é aplicar para todos os divórcios. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Aí eles criam outra doutrina em cima disso. Você só vai separar dele se ele for embora. Se ele não for, você vai ter que aguentar, irmão. Não, ele está falando de se apartar em relação a essa circunstância. Fala assim, ô fulaninho, você é crente? Eu quero seguir com você não. Vamos separar, não dá certo. Nessa circunstância. Porque nos casamentos hoje em dia há outras maneiras mais contemporâneas de você fazer alguém se afastar. O cara nunca separa da mulher dele, mas ele
vai irritando ela, vai enlouquecendo ela, vai dizendo que ela é fedorenta, que ela é isso, que ela é aquilo, para ela se afastar e falar: ah, pastor, eu se afastou, agora eu estou livre, né? E não tem nada a ver com essa situação aqui. Né? Aí ele continua, porque aí já começa a entrar o problema psicológico de algumas pessoas. Mas Paulo, meu marido, eu não sei viver sem ele, quem sabe ele vai ser salvo? Aí o Paulo fala: como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ou seja, não adianta você ficar segurando o casamento para segurar ninguém, para salvar alguém. Ninguém sabe disso. Essas coisas pertencem a Deus. Se Ele quer ir, deixa Ele ir. Não vem com instituição do casamento para salvar ninguém. Olha para você ver que o Paulo era mais aberto do que a gente. O mesmo Paulo que escreveu lá, do cabeça de um, cabeça de outro, cabeça de esquerda, falou assim: sai fora! Porque só tem um cabeça aqui, é Deus sobre todos nós. O resto é circunstancial. Mas Ele não vai parar aí não, Ele é mais ousado. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. Ou seja, eu não estou aqui para entrar na intimidade de ninguém. Nem eu falando essas coisas. Quero mudar as intimidades, os hábitos e as crenças de ninguém. O que eu estou querendo fazer aqui é em função do Evangelho. Entender que nós somos livres. O que significa livre? Nós que temos a tendência de ser escravo de marido, de relacionamento, de instituição, de Natal, de Ano Novo, de São João, de hambúrguer, de um monte de porcaria, nós somos convocados a ser servos apenas do Senhor. E esse papo agora é meu com o Senhor, não tem padrão para padronizar a minha vida, não. Porque em Cristo, todo mundo será o que recebeu para ser. Né? Então não tem nem culto da família. Aí ele fala: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno todas as igrejas. Aí ele começa a dar situações. Foi alguém chamado estando circunciso? Se é homem que precisou cortar a pelinha do seu pinto? Preocupa com isso não. Está lá no versículo 18. Foi alguém chamado estando incircunciso? Ou seja, você tem prepúcio? Não se faça circuncidar. Você vai dar onde judeu mandar tirar nada não. Aí ele continua. Lá no versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Mas quando ele fala de vocação, ele está encaminhando a gente para uma outra coisa, superior. Né? Porque ele também está dizendo que o cara que quiser fazer o que ele quiser fazer, que faça. Desde que isso seja fruto da vocação, do relacionamento dele com Deus. Aí ele continua. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Não é que ele estava pregando a favor da escravidão. Ele está dizendo o seguinte: se você está numa sociedade onde você é escravo, você é maior do que isso tudo, porque você pode ser escravo, seja lá de quem for, mas você serve a Deus. Então, não te preocupe com isso. Mas olha só, e aqui está falando de casamento. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, vaza. Está vendo? Olha que legal. Você ainda tem uma cultura que as pessoas falam assim: ai, mas a irmã está apanhando o seu marido, não suporta. Ele diz: não, se você pode se tornar livre, vaza. Aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo em Cristo. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Isso serve para a escravidão, isso serve para a servidão, isso serve para as nossas relações particulares. Né? Quando a gente entende isso, a gente não precisa mais discutir essa história. Que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Por vários fatores, psicologicamente falando. É até bobeira você escrever isso para uma mulher que ama, porque uma mulher que ama, ela é submissa. Porque ela é grata, ela ama. Ela gosta de agradar. Né? Então o mandamento recai sobre o homem, quando Paulo fala assim: olha só como que Cristo fez pela igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. Querendo dizer assim, enquanto você está aí preocupado com a mulher que tem que se submeter a você, o seu Senhor, ele morreu pela mulher dele. A gente não faz isso, né? Eu estou falando que eu estou pagando um alto preço, porque
Quando você começa a dizer para as pessoas, gente, só tem uma autoridade na nossa vida, é Jesus. Aí as pessoas não se relacionam com Jesus, porque ninguém tem sede de Deus. Aí que é engraçado, como elas não vão se relacionar com Jesus, elas vão continuar esperando de você o autoritarismo. Me tranque, por favor, me tranque. Solucione os nossos problemas, Trump. Esse papo furado aí, não, eu gosto que alguém me bata, eu sou sadomasoquista da fé. Assim somos nós. Por isso que essas mensagens, esse cara está falando aí, não quero nem ouvir o resto. Esse não quer nem ouvir, já diz assim, você é tão mal, safado, pilantra, que você nem vai se arriscar a ouvir o resto. Porque eu já passei pela Bíblia aqui, nesses poucos minutos que a gente está aqui, dizendo duas coisas. Primeiro, uma palavra dita por Deus e ainda com justificativas divinas, não significa que seja uma palavra eterna. Exemplo, o sábado e a escravidão. Segundo, o próprio Paulo que está dizendo que a mulher tem que ser submissa ao marido, também está dizendo que se você puder sair disso, sai fora. Está lá, 1 Coríntios capítulo 7, que é os versículos que eles usam contra o divórcio. Né? O versículo usa que o casamento é único e como é que é a palavra? Indissolúvel. Né? Graças a Deus que eu vivi nos meus 42 anos o suficiente para conhecer algumas mulheres com as quais Deus tem contato. E fala com elas assim, pode sair disso aí. Mas aqui vai ficar muito místico se eu ficar contando, né? Mas sobretudo, andar com Deus é você ser atravessado pela mística. Não é misticismo. Não é você ficar fazendo glória para o Espírito baixar, porque não é espírito de terreiro. Mas é você carregar esse Espírito em você e entender que ele é livre. O Paulo Tadinho foi falar que o homem é a cabeça da mulher, o que eu estou vendo é Deus toda hora passando depois do homem, falando com a mulher, e fala assim, esse cara não vai ser não. Entendeu? Mas ele eu vou jogá-lo no pó. Mas não fica preocupado com isso não. Viva a sua vida, faça o que você puder. Deus não está preocupado em manter essas coisas que podem ter servido numa sociedade. Mas não é assim que Deus pensa, porque há um só Deus, um só Senhor, inclusive de vocês, viu, mulheres? Só tem um Deus, um só Senhor, e não é o marido. E todo marido que também serve a esse mesmo Deus, a esposa, não vai ficar estressado com ele. Pô, cara, você quer a minha autoridade? E isso, vai se converter, para de ter amante. Né? É isso que a gente faz. A letra mata, até as palavras de Paulo matam. Mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Mas o que a gente faz? A gente se orgulha de ter saído da lei de Moisés e a gente cria a letra de Paulo, as palavras de Paulo, as cartas de Paulo, a epístola paulina. A epístola que é uma epistola na sua alma. A epistola de Paulo. Nos dois sentidos. É uma epistola de assassinato e é uma epistola de estupro na alma de todo mundo. As epistolas de Paulo. Então, esse versículo ali sobre a mulher ser submissa ao marido, na verdade é para mostrar, é para perguntar para a gente, afinal de contas, a gente está sendo submisso a Deus? Segundo, a sua submissão a Deus é por amor a Deus? Ou Deus ainda é um escravocrata, barão de Mauá, Michel Temer, aquele cara lá da Bélgica que cortou os braços dos africanos? Porque tem duas maneiras de você se submeter a Deus. Ou é você se submeter a Deus, um conchavo, Senhor, o Senhor me chamou, um dia eu serei autoridade sobre multidões, então eu preciso aprender o princípio da obediência. Eu não preciso aprender princípio de coisa nenhuma, porque eu estou em Cristo, quando eu ando com Ele, tudo para mim tem outro olhar. Veja como é que Jesus é desestressado, inclusive você fica desestressado até para ser ousado. Você burlou a lei de Moisés, não sabe nada. Meu pai trabalha até agora e eu também. Cara, debochado, como é que ele fala da lei de Moisés? Pois é assim que ele queria que os seus servos agissem. Com essa paz diária de se relacionar com ele, aí você vai ficando sábio, vai ficando debochado como ele era. É debochado para quem não ama, porque quem ama, cara, eu acabei de aprender agora. Verdade. Porque em vez de ficar discutindo aqui sobre submissão ou não, a pergunta é, um homem verdadeiramente bom,
que anda com Deus, que entendeu o amor de Deus, vai ficar esperando submissão de alguma mulher? É esse que é o espírito que sobrepuja a letra. É esse que é o espírito que está para além das palavras. Quem tem o Espírito Santo nem vai ficar preocupado com isso. Realmente, quem anda com Deus, essas preocupações nem existem mais. Porque Jesus já nasceu curado do sábado. Porque quer descansar? Hebreus foi escrito todinho para dizer isso. O descanso não é o sábado. O descanso é você andar com Ele. Você começa falando que é certo, depois você fala assim, não, eu nem sei mais o que eu sou, só sei que eu sou nele. Né? Em algum momento da nossa vida a gente acaba sendo servo porque você tem que brigar com o seu ego, né? Tem coisa que você tem que ser educado, mas depois que você é educado, acabou a servidão. Você aprende que de fato disciplina é liberdade, e quando a liberdade vem, acabou. Disciplina. Então, esse trecho, como muitos outros, acabam sendo palavras de Deus ainda para algumas pessoas da nossa geração, por um simples fator, porque elas ainda não se relacionaram plenamente com Deus. E elas têm muitas igrejas para continuar mantendo-as nesse nível. Fica assim que é mais fácil para a gente, é mais fácil de explicar. Esse pessoal aí é muito complicado, eles ficam inventando demais, complicando o evangelho. Eu não estou complicando aqui. Complicado é você ter que fazer essa viagem na Bíblia. Mas você nem pegou essa viagem, é simples. Quem se relaciona com Deus não vai querer submissão de ninguém, porque quem se relaciona com Deus é respeitoso, será respeitado por quem é de respeito e não vai ficar ofendido se for desrespeitado por quem não é de respeito. É só isso, acabou. Os regionalismos, né? As especificidades. Quem é submisso a Deus não vai ficar estressado em procurar a submissão de ninguém. Esse é o evangelho que o Paulo estava tentando pregar e que ali no contexto de Éfeso ele pregou daquele jeito, que era o que ele conseguia pregar. Né? Mas quem está no descanso não vai ficar exigindo submissão de ninguém. E quem se vê livre de submeter alguém, aprende a respeitar, porque no final das contas, antes de todo esse trecho que Paulo falou, está escrito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E não define o sexo. Todo mundo tem que ser submisso uns aos outros. Porque é aí que o Espírito Santo se manifesta. É essa que é a eclésia, essa que é a reunião dos santos. Submeter em que sentido? Agora quem está falando sou eu, vocês estão me ouvindo. Isso é submissão. Né? No meu casamento, tem hora que eu sou o chefe da parada. Tem hora que a Sônia que é a chefe da parada. Ninguém ficou pior do que o outro. Isso são circunstâncias, né? São dinâmicas que vão equilibrando a existência. Mas a gente quer se fixar numa cena. E a cena é essa, é a foto de família. O homem, a sua prole, a sua esposa e aquela disfarçatez toda. Na verdade, nós somos pessoas em crescimento, nós somos pessoas tentando nos entendermos diante de Deus. E por que eu estou querendo agora lugar de honra? A honra das honras é Ele habitar em mim. A honra das honras é Ele dizer, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu já estou. Quero, Deus falando, né? Está reunido em meu nome, já quero. Só que como a gente também não acredita nisso, a gente fica reunido em seu nome, pensando, nem queria estar aqui, queria estar bem sério. Não queria estar aqui, precisando de um hambúrguer. Porque não é no nome dele que a gente está reunido para ouvir uma boa palavra. Porque quando a gente está reunido no nome dele, tudo que existe aí é respeito humano. Nenhum líder precisa mandar ninguém fazer nada, porque o líder dos líderes habita todo mundo. Isso pode ser muito ideal o que eu estou falando, mas ele é real se cada um deixar acontecer. Por isso que eu estou dizendo que quem acredita nisso, paga um preço, porque você vai ser zombado o tempo inteiro. Você vai ser cobrado em outros sentidos. Ah, Lelé, com a música morta, para ele está tudo bom. Dizem aqueles que não são
não se sabem tão libertos quanto quem está falando aqui. Mas quando você vai se sabendo liberto, você fala assim, olha, eu quero sim fazer umas coisinhas do meu agrado. Mas eu preciso antes fazer esta coisa que é não só do meu agrado, mas é o meu tudo. Eu não posso dar um passo sem me relacionar com Deus. Aí alguém fala assim, não, mas que grau de dependência? Pode ter certeza, total dependência. Tanto quanto a dependência que você tem das suas filosofias e vãs sutilezas. Tanto quanto a dependência que você tem do seu vício. Tanto quanto a dependência que você tem de ter um homem bonito e gostoso dizendo que ele é o seu líder. Então você vai ter que escolher entre dependências. Qual que você quer? Eu dependo dele, nele eu existo. E o que é legal é que nessa relação não há violência, não há alienação. Há muito senso crítico, sobretudo em relação a mim. Quando você entende isso, essas coisas perdem o valor. Dá até canseira pensar nisso. Mas como nós estamos numa geração onde a gente precisa pensar nisso, né? Quem for submisso a Deus, aguenta se submeter à realidade em amor. Vai sair da situação que for preciso sair, mas vai também suportando com os outros todas as outras coisas que têm de ser suportadas por Deus. E hoje nós estamos agora numa cultura onde você nem precisa suportar mais tantas coisas, você pode se defender em muitas delas. E em outras, aquele que te habita vai dizer, não, nisso aí deixa assim, suporta um pouquinho. Mas a grande cegueira é essa, né? Imagina, eu que sou psicólogo e que muitos crentes me abordam por aí, nas redes sociais, etc. É complicado porque você está falando com a pessoa como um mensageiro. Eu sou psicólogo lá no meu consultório, aqui fora eu sou um mensageiro. Então, mas a pessoa que ela quer se agarrar apenas à sua questão terapêutica, porque ela não quer encontrar com Deus, então ela quer que você resolva o problema dela. E você tem que lutar com essa dependência. Agora, quando a gente se submete a Deus, aí até Deus diz para qual terapia você vai. Porque é um exercício de humildade. Quem se submete a Deus vai acatar as profissões, tá vendo como se resume a mulher, marido? Quem se submete a Deus, os cônjuges vão se submeter um ao outro em situações específicas. Quem se submete a Deus e está num regime nazista, vai suportar aquilo por um tempo, sem cobrar que os outros façam o mesmo. Quem se submete a Deus também vai ser ousado para aquilo que Ele vai te mandar ser, ainda que isso lhe custe a vida, porque você já está nele. A morte e a vida são a mesma coisa para quem já está em outra. E isso não é suicídio, isso é apenas senso claro de realidade. Se eu fosse vocês, eu procuraria na internet, a propósito do Dia da Consciência Negra, um discurso do Martin Luther King, acho que foi um dia antes de ele morrer. Ele estava consciente de que ele ia morrer. E ele vai lá, acho que é o mesmo dia que ele fala do I have a dream. Eu vou morrer. Mas, gente, eu estou em paz. Martin Luther King, cheio do Espírito Santo. Ali está uma coisa assim, que Deus fez, um pretão encarnado por Deus, na cara da sociedade americana, foi vencido por eles, mas ele já estava em outra. Ele já estava em outra. E Martin nesse sentido, que ele testemunhou com a vida. Mesmo aquilo não tendo cara de morte espiritual, mas aquilo eram muitos demônios com raiva daquele negão, cheio de entendimento, sabedoria e autoridade. Foram até fuçar a vida particular dele depois, descobriram algumas coisas que não são nada perto do que ele era. Né? E aí a gente está falando de um ídolo, tem documentos, tem depoimentos, tem tudo dele gravado. Porque quem é Deus é livre. Quem vive em Deus é livre. Então a mensagem hoje não é um mero contestar a submissão da mulher, mas é questionar o que é que a gente realmente entende por submissão. Porque o grande convite, na verdade, é que todos nós sejamos submissos a Deus
acolhendo a realidade. Porque é aí que você vai conhecendo as verdadeiras liberdades, inclusive essa liberdade de não mais querer exigir que alguém se submeta a você. Eu não quero ninguém comigo por nada, nem por campanha de monte. Né? Deus me livre olhar para o lado e achar que alguém está dormindo comigo na cama porque amarrou uma foto de casal no monte. É submissão da pior categoria. Depois fala mal dos macumbeiros. Né? É interessante que até as mães e pais de santos são contra essas coisas. Né? Isso, na verdade, é que a sociedade brasileira pega os elementos da religião afro para usar contra os outros, igual o pastor pega elementos do evangelho para ficar rico. Tem trabalhado isso com os meninos na consciência negra. Maldade há em todas as religiões. Tanto é que os maiores maus para Jesus foram os judeus, que ele falou assim, vocês são tudo serpente, raça de víbora, cobra, cegos, guias cegos. Foi para judeu que ele falou, não foi para o macumbeiro romano. Então, aí as pessoas pegam os elementos da religião afro para usar contra os outros, quando lá mesmo na religião afro eles falam assim, meu filho, não faz isso contra ninguém. Esse cara que você está querendo, você vai amarrar ele na sua vida e vai vir com tudo quanto é coisa ruim, vai acabar. Aí a pessoa sai fora da mãe de santo e vai fazer a pemba por conta própria e dá muito certo. Por que dá certo? Porque quem faz isso é escravo da maldade do seu ser. Por isso, a gente tem de ter um só Senhor. E não é a maldade do nosso ser, não é o seu marido, não é a sua esposa, não são os seus filhos, não é a sua fortuna, não é a crise financeira, é o Senhor. E muita coisa eu tentei expor aqui, mas o que é isso de fato? Como ele é seu Senhor, não sou eu que sou seu Senhor, ele vai expor melhor para você no dia a dia.